Eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar, o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distante, vejo a brilhar com vívido resplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Glória a Deus. Grandioso é o Senhor nosso Deus, né, irmãos? Esta noite já foi lido um texto, né? Enquanto o irmão estava lendo, eu verifiquei aqui um versículo que não foi dentro da leitura que ele leu, foi um versículo antes. Estava dentro do assunto aqui que eu estou aqui. Mas, para a meditação de todos, edificação, vocês vão abrir 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Né? O versículo que o irmão fez a leitura, o 31, ele fala sobre as igrejas, né? Em toda a Judéia, as igrejas da Galileia, e as igrejas de Samaria. Algumas coisas que nesse versículo, você vai notar no versículo que eu li, os princípios que estão. As igrejas tinham paz, as igrejas eram edificadas e se multiplicavam, né? Andando no temor do Senhor, na consolação do Espírito Santo. Glória a Deus. O texto que eu pedi para vocês lerem é 2 Coríntios 13, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos. Aqui diz aqui nessa versão, né? Sede perfeitos. Mas aqui está, em outras versões, ele vai falar do aperfeiçoamento, né? Sede perfeitos. Aí depois, sede consolados. Em seguida, sede de um mesmo parecer. E depois, vivei em paz. E depois de tudo isso, e o Deus de amor e de paz será convosco. Glória a Deus. Esse versículo aqui, eu estava numa escola dominical, quando ele veio, né, para estar falando da unidade da igreja, e ele toca também nesse princípio. Mas se nós observarmos a conjugação verbal, pelo menos 5 questões que estão em pauta nesse versículo, ele dá uma ordem, né? A autoridade apostólica inspirada por Deus através do apóstolo Paulo, que escreveu essas 2 cartas a essa igreja de Corinto.
Se você notar na primeira carta, o embate que Paulo vai ter será contra os seguidores de Apolo, né? Não que fosse Apolo, mas tinham os que seguiam Apolo e desprezavam Paulo. Acontece isso, né? Tem pessoas que seguem determinadas lideranças e esquece, no caso que Paulo foi o fundador da igreja. Então Paulo teve que tratar de muitos problemas naquela igreja, né? Capítulo, primeira carta. E, enfim, a segunda carta são 13 capítulos, como vocês estão vendo, eu estou lendo o último capítulo. Se você for fazer assim uma análise dessa carta, ela é muito autobiográfica, né, de Paulo. Paulo vai falar de um homem que ele conheceu, que foi arrebatado, não sabe se no corpo ou fora do corpo. Ele está falando dele mesmo. Então ele vai falar das suas experiências ministeriais, né? E as pessoas que ele vai, no caso aqui, o partido que estava inserido naquela igreja, eram aqueles que eram ditos, entre aspas, seguidores de Pedro, de Petros, Cefas, do apóstolo Pedro, que eram aqueles mais tradicionais, que seguiam a lei e desprezavam até a autoridade de Paulo. Achava que Paulo não era um homem que foi chamado para ser apóstolo. Então essa carta ela vai ser uma defesa mostrando a sua própria biografia. Inclusive nós vamos ver um capítulo 11, que vocês vão, se vocês depois forem ler, Paulo vai narrar toda a sua, assim, algumas experiências que ele teve durante esses seus anos de ministério, né? Exatamente lá no versículo 24 em diante, vocês vão ver toda a trajetória, os sofrimentos de perseguição religiosa, de sofrimento mesmo. Tem muitas coisas, né? A gente pode só citar uma delas. Eu poderia ler aqui. Por exemplo, o versículo 28. Então, Paulo diz assim: além das coisas exteriores que me oprimem cada dia, o cuidado de todas as igrejas. Aí ele vai dizer uma coisa muito interessante, né? Quando alguém está enfraquecendo, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu também não me abrase. Então, percebam aí que a passagem bíblica, ele vai falar de todas muitas experiências, né, de sofrimento. Eu também notei uma coisa muito interessante, essa semana eu estava lendo, que ele vai falar sobre os perigos que ele enfrentou, além de naufrágios. Aí no versículo 26, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigo de salteadores, perigos dos gentios, perigo dos da minha nação, que eram os judeus que queriam pegar ele, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, e outro, perigo entre os falsos irmãos. Meu Deus do céu. Está entendendo aqui o mistério aqui? Toda a trajetória, Paulo está dando a sua biografia, né? Porque, fisicamente falando, ele era um homem desprezível. Pouca altura, tinha um problema, calvície, não tinha aquela eloquência. E não foi escolhido um dos 12, mas foi exatamente um dos apóstolos que foi os pioneiros dessa igreja de Corinto. Mas aí nós vamos ver que durante a narrativa dessa passagem, desse capítulo, dessa carta, é a sua defesa, né, contra aqueles que se opunham, porque sempre vai ter pessoas
Por mais especial que o líder seja, por mais cheio de dons que ele tenha, mas sempre vai ter opositores. Então você nunca vai, se um dia você for achar que sempre vai ser mil maravilhas, não. Mesmo que você seja uma pessoa que não seja da frente, da linha de frente, mas no seu convívio você vai encontrar oposições. E com a ajuda de Deus você vai vencer essas oposições, tá certo? Glória a Deus. Mas o versículo que vem à tona, que eu li, qual foi mesmo? É de 2 Coríntios 13, versículo de número 11. Paulo já está dando adeus àqueles irmãos. Está finalizando aquela carta. Ele, depois que apresentou toda a sua biografia, falou, né, das questões, porque a turma dos judaizantes, que fazia parte não que Pedro fosse aliados, pelo contrário. As pessoas às vezes usam o nome de líderes para entrar em atrito, né? Mas não era a pessoa de Pedro em si. Por exemplo, uma coisa que estava acontecendo na igreja. Abra aí no capítulo 11, você vai entender a partir do versículo 1. Ele vai dizer assim: tomara que vocês me suportassem por um pouco da minha loucura, suportai-me, porém ainda. Veja o zelo pastoral. Estou zeloso, um zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. A figura de linguagem aqui, a metáfora do casamento. Ele está falando da igreja como a noiva, que está sendo preparada para o casamento nupcial, celestial. Então, a noiva poderia se macular. A corrupção religiosa mesmo. Aí ele diz assim: mas eu estou com um certo temor, versículo 3, que assim como a serpente, lá no jardim, enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos. Olha, irmãos, quando um cristão se corrompe, é da mesma forma. É tanto na questão moral, ele se corrompe com bebedice, ele se corrompe com o uso de drogas entorpecentes, ele se corrompe com as falácias, as palavras falsas, ele se corrompe com a sua própria boca, ele se corrompe na sua mente. Então isso articulado pela serpente. A serpente é uma figura muito conhecida do Gênesis, aquele que engana, aquele que lança manobras ardis. E Paulo chega a dizer nessa carta: não desprezemos os seus ardis, falando do adversário, que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4:4, que ele se apresenta como Deus deste século. E diz lá num texto, que eu não lembro agora, que se imagine os seus ministros, que podem se apresentar como anjos de luz, que ministram como se fossem portadores da verdade, mas são embusteiros, são aventureiros, são aproveitadores, são pessoas que usam o evangelho como um marketing pessoal ou como meio de vida. Então Paulo estava alertando a igreja de Corinto sobre essa situação, para que eles não fossem corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Aqui eu posso notar a questão da simplicidade. A simplicidade é muito importante. Jesus disse: sede simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Já o outro lado, ele usa o lado não a sagacidade, a questão de você permanecer com entendimento, você ficar atento, para não ser iludido, não ser ludibriado, e você permanecer, você conservar os valores cristãos
conservar a boa doutrina e não simplesmente, esse negócio aqui não vale mais nada não, isso aqui é coisa do passado. Não se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus, porque tem muitas invenções. Hoje em dia tem muitas invenções. Hoje estão misturando o sagrado, né? Mas o apóstolo está dizendo, vamos permanecer na simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro evangelho que nós não temos pregado, ou se você recebe um outro espírito que não recebeste, outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Aí ele vai defender a sua própria vida, o seu próprio ministério, do versículo, esses versículos em diante. Mas essa parte final, irmãos, nós temos aqui alguns princípios para, eu posso dizer, ele usa o verbo estar como dando uma ordem, né? E ele vai dizer assim, no demais, irmãos, quanto ao mais, irmãos, depois que dá toda aquela instrução para a igreja, depois que falar sobre os vasos de barro e tesouros em vasos de barro, depois falar sobre o ministério do Antigo Testamento versus os ministros da Nova Aliança, depois que ele entrega todas as falsas ideias que estavam permeando a igreja, pessoas que estavam usando a questão do evangelho para garimpar o interesse financeiro das pessoas. Paulo está dando agora algumas instruções finais para que aqueles irmãos da igreja em Corinto, e por que não dizer para nós hoje, possamos permanecer firmes, possamos permanecer com Cristo. Glória a Deus. E olha os princípios que ele apresenta. No demais, irmãos meus. E aí vem essa palavra aqui que vocês que leem Filipenses, vocês vão entender o segredo da vida cristã. Porque de tristeza o mundo está cheio, né? Cheio de tristeza, cheio de dor. Estava acompanhando hoje um debate, né? Muito bom, teológico, uma rádio que não é daqui do Rio de Janeiro, e ele falando sobre os problemas pastorais. Muitos pastores que parece que não aguentam o tranco, e aí acham que são super-heróis, e daqui a pouco eles mesmos são pecadores igual a todo mundo, que eles não tem nenhuma pessoa totalmente que sejam fortes. Aí vem o mês passado, né, aquela questão do suicídio. E a gente percebeu isso aí, né? Aí alguns irmãos não acreditam nisso. Aí a gente vai para um profeta do Velho Testamento, que está lá no livro de Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ao ponto dele receber uma intimação da rainha Jezabel, que diz, olha, vai morrer. E ele corre, vai para uma caverna, se esconde, se isola, e não quer conversar com ninguém, não queria nem comer. O anjo come, rapaz, porque tu vai fazer uma caminhada longe, aí que ele come e torna a dormir de novo, porque cada pessoa está nessa situação oprimida, só quer saber de dormir e comer, né? Às vezes nem come, quer nem tomar banho, mas não é o caso de Elias. Mas entenda, e ele fez um pedido ousado. Nem tudo que você pede a Deus, Deus vai lhe responder, porque você pede algumas coisas doidas, e Deus diz, não tem condições não. Senhor, não adianta ser profeta, me cansei, quero morrer. Pediu a morte. Deus não atendeu esse pedido. Dispare com essa conversa. Eu quero que para você vencer essa angústia, o seguinte, sai dessa caverna, vai ungir a Azael, coloca a mão, o óleo sobre Eliseu, vai em frente, glória a Deus, Deus conta com você, sai desse marasmo, sai dessa caverna, sai dessa solidão. Deus espera que você se levante, ao invés de você ficar colocando-se a si mesmo como vítima, se auto-menosprezando. Olhe para Jesus, como eu falei na semana passada, Ele suportou a cruz por nós,
Ele nos dará a força necessária. Glória a Deus. Mas voltando aqui para o texto, alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta, certamente ele experimentou muitas decepções. Decepções, como eu falei, até com pessoas mesmo. Tem uma carta que Paulo está tão solitário e diz: fulano saiu da igreja, foi não sei para onde, foi abrir um ministério não sei aonde. Fulano não veio para me comparecer, eu fiquei sozinho lá diante do tribunal. Mas o Senhor me assistiu, o Senhor não me abandonou. Glória a Deus. Porque no meio da caminhada, Paulo disse: só Lucas, o meu médico, o meu historiador, ficou comigo. Fulano saiu, Beltrano foi para onde? Só Lucas ficou comigo. Glória a Deus. E aí, irmãos, ele sabia que tinha dissabores. Tem dissabores. Você não vai encontrar uma vida cristã sem decepções, sem dissabores, sem abandono por parte de algumas pessoas que te deixam só. E aí você tem que olhar para dentro de si e dizer assim: eu sozinho não posso, mas o meu Deus, eu vou saltar muralhas. Glória a Deus. Com o meu Deus, ele vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E lá no Velho Testamento, ele vai dizer assim a Neemias: a alegria do Senhor é a nossa força. Portanto, alegrai-vos no Senhor. Percebam aí, 2 de Coríntios 6:10. Esse versículo aqui eu achei muito interessante. Como contristados, ou seja, decepcionado, entristecido, abatidos, como contristados, mas sempre alegres no Senhor. Como pobres, que já está falando de outro assunto, mas enriquecendo a muitos, espiritualmente falando, né? Como nada tendo, e o que mais? Possuindo tudo. Percebeu aí? Eles estão tristes, estão abatidos, mas ele está alegre no Senhor. Por isso que Paulo dá essa exortação para a igreja de Corinto: alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Tá bom? Vamos partir para o segundo princípio da palavra, no versículo 11. Vamos ler de novo. Quanto ao demais, irmãos, regozijai-vos. Regozijar é o mesmo alegrai-vos, né? Aí tem uma segunda parte aqui, irmãos, que vocês vão entender. Sede perfeitos. Essa palavra sede perfeitos, né? É sede maduros, é a busca da amadurecer. Tem gente que nunca quer amadurecer. Preguei na semana passada, foi retrasada, né? Que nós precisamos deixar a meninice espiritual e buscar a maturidade. Isso não é fácil, mas com a ajuda de Deus, né, o Senhor vai nos aperfeiçoar. Entendam, aqui no capítulo, no próprio capítulo 13, o versículo 9, uns 2 versículos antes, Paulo vai dizer assim para a igreja: porque nos regozijamos, olha aqui, nos regozijamos, nos alegramos de estar fracos. Meu Deus. Entende aí? Isso não dá para entender não. Porque quando você está na pior, quando você não tem nada, aí é que a fé e os recursos de Deus entram em ação. Paulo está dizendo assim: olha, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vocês estão fortes. Então Paulo desejava que aqueles irmãos pudessem ficarem fortes. O ficar fortes aqui é visando exatamente a firmeza, a não serem meninos
como dizem Efésios, levados por qualquer ventos de doutrina. Aí no versículo 9 eu vou continuar dizendo, do capítulo 13 de 2 aos Coríntios, porque nos regozijamos de estar fracos, quando vocês estão fortes. E o que desejamos, na verdade, é a maturidade,